sim, vários outros que nós vamos tratar: know-how, proteção intelectual, informações comerciais. Então, é um enorme prazer também que a doutora Juísa possa participar desse encontro. O professor Orly também, pela bibliografia que apresenta, um estudioso do tema. Há, como se sabe, diretiva europeia sobre o assunto, há lei alemã sobre o assunto, há lei em diversos outros países sobre esse mesmo tema, e essa experiência comparada para nós, não é, Tiago? É muito relevante. E o doutor Felipe Bering também vai trazer, advogado especializado nessa área, vai trazer também uma boa reflexão. Pois esse assunto, como eu disse aqui, envolve outros tantos, né? O assunto relacionado a segredo de negócios, business secrets, protection of data, trade data, comerciais, informações confidenciais. Ela tem envolvimento em tantas outras temáticas, proteção de know-how, que nesse momento que nós assistimos invasões hackers em várias entidades públicas, inclusive, e privadas, né? É oportuníssimo que a revista Justiça e Cidadania traga esse tema para o nosso exame. Eu verificava aqui que há notícias de déficits, né? de quando ocorre esse tipo de roubo decorrente de segredo comercial, pode-se atingir um prejuízo superior a 25 bilhões de euros, é o que se estima, acho que até na palavra do próprio professor, de modo que é muito relevante, do ponto de vista comercial, encontrarmos a necessidade ou não de uma lei sobre esse assunto no nosso país. Como desenvolvê-la, como aplicá-la, como as experiências de direito comparado estão sendo aplicadas nesse assunto, né? A aquisição de um segredo comercial ilegal e o modo de se apurar essa ilegalidade também é um grande desafio diante, hoje, dos avanços tecnológicos, das dificuldades que daí decorrem, e também ainda se tem que levar em conta as violações secundárias que, a partir da violação principal, do roubo de segredo ou do roubo de informações comerciais confidenciais, podem decorrer. De modo que vai ser um seminário bastante interessante, e eu já de logo, para não perdermos mais tempo, passo a palavra ao professor Orly, que terá 30 minutos para a sua exposição. Seja bem-vindo entre nós, professor. Okay, thank you very much Muito indeed. bem, muito obrigado. Boa tarde. E é uma grande honra para mim ter sido convidado ao seu webinar de alto nível. É um grande prazer falar com vocês um pouco sobre a reforma da Lei de Segredos de Negócios na União Europeia e também na Alemanha. Os últimos anos têm sido muito interessantes para esse assunto, porque nós temos visto uma reforma desses segredos em muitas jurisdições. Nós vimos uma reforma nos Estados Unidos, nós vimos uma na União Europeia e também no Japão e na China. E o que nós temos visto é um tipo de conversão, porque todas essas novos elementos são modelados de alguma maneira no artigo 39 do Acordo TRIPS, que quer dizer que as jurisdições têm que se juntar e ajudam nisso. Vamos começar desde o princípio. Os segredos de negócio muitas vezes são considerados como a Cinderela da propriedade intelectual. E nós todos sabemos que são muito importantes, que têm importância econômica muito grande, mas estão no encontro
propriedade intelectual e da concorrência desleal e da lei contratual, que quer dizer que ninguém, na verdade, é responsável. Existem muitos especialistas em diferentes áreas que nunca realmente estavam acostumados a falar sobre isso. E também na União Europeia, os regimes legais eram muito diferentes antes de 2016. Nós tínhamos mais ou menos tudo dentro da União Europeia. Nós tínhamos a Suécia, com a lei de segredos de negócios, nós tínhamos a Alemanha com essa lei criminal, nós tínhamos países como a Espanha, que usavam a lei civil para proteção, países como Portugal e Itália, que ligavam com esses segredos de negócios na propriedade industrial. E nós tínhamos também Irlanda, que usavam os princípios de equitativos para essa abordagem. Em relação à Alemanha, as provisões alemãs voltam ao ano de 1896, ou seja, que estavam ultrapassadas, né, especialmente porque essas provisões eram provisões da lei penal. Hoje em dia, essas disputas não têm a ver com a lei penal, mas a lei privada. Agora, isso estava disponível, mas a aplicação disso era muito, muito difícil. E é muito interessante que nós tivemos poucos casos na justiça nessa área, se comparamos essa área com outras áreas de proteção industrial ou intelectual. E vimos uma grande necessidade para reforma. E isso não veio da Alemanha, mas veio da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, que começou em 2011, na verdade, tem um trabalho preparatório para essa diretiva que se tornou eficaz em 2016 sobre a proteção dos segredos de negócio. Quando a gente vê a diretiva e quando nós vemos o histórico da diretiva, nós podemos ver que a comissão realmente estava na mesma situação que você vê o Ulisses quando era o herói, quando ele tinha que dividir o estreito em Esquilos e Carapsos, onde existia um monstro na corrente. Isso era mais ou menos a situação que a comissão estava enfrentando, porque também na área de segredos de negócio, e a sua lei, existe corrupção, Esquila e Carapsos. Esquila é o tipo de proteção da propriedade intelectual que leva isso bastante longe e mina um pouquinho as políticas da lei. Carapsos não é eficaz e não é transparente como proteção, e nós tínhamos isso em muitos países europeus antes. Também eu vou tentar discutir com vocês um pouco se a legislação europeia, na verdade, conseguiu enfrentar essa situação ou bateu do lado direito ou esquerdo dessas pedras nessa figura. Esse é o resultado. A diretiva, basicamente, tem duas partes. Os artigos de 1 a 5 têm a ver com as condições da responsabilidade. O mais importante, artigo 2, com as definições, definição do que é um segredo de negócio e qual a infração disso. E o artigo 4, que define os atos de infração. O artigo 3 também, a compra desleal e a descoberta, e o resto é dedicado à remediação e procedimentos. Agora, vamos contrastar isso com os segredos de negócio da sua diretiva alemã. Nós vemos muitos paralelos. Nós vemos, basicamente, que a seção de 1 a 5 corresponde muito à diretiva europeia. Totalmente parecem bastante similares. E a ordem também. Mas na segunda metade nós vemos diferenças entre a Alemanha e a europeia, porque a legislação alemã teve que incluir na diretiva no sistema alemão de remediação e procedimentos, que nós vamos falar disso daqui a pouco. Portanto, eu gostaria de passar vocês através da diretiva e a lei alemã nessas 5 etapas. Vamos ver a definição, o que é um segredo de negócio e atos não
também os remédios e procedimentos. Primeiro, a definição. A definição vai parecer familiar a muitos de vocês que já leu o artigo 39 do Acordo de TRIPS, porque realmente foi baseado nesse Acordo de TRIPS. Existem 3 condições aqui. A informação, primeiro, tem que ser secreta, e a diretiva nos diz um pouco mais sobre isso, esse conceito de segredo. O segredo no sentido que não é como um organismo ou uma configuração precisa ou conjunta dos seus componentes. Pode existir informação que é pública, mas está na internet, por exemplo, mas que não é conhecido nessa configuração específica. Os clientes, por exemplo, seriam um exemplo. Mesmo que todos os endereços estivessem disponíveis online, não estariam disponíveis com uma lista de clientes que estão comprando o produto. Isso pode ser um segredo, ou um dossiê de artigos de jornais, os artigos podem ser publicados, um dossiê específico, uma combinação de artigos podem ser um segredo. E também a informação é secreta, a não ser que seja conhecida amplamente e acessível a pessoas dentro do que estão ligados a isso. Isso tem a diferença com a lei das patentes, porque aqui a gente pede a quem são as pessoas e o que vão fazer com essa informação e para que querem essa informação e como podem ter acesso à informação. A informação tem que ter valor comercial porque é secreta e, especificamente, tem que estar sujeita a etapas razoáveis dentro das circunstâncias. Isso provavelmente é o critério que é muito discutido na Alemanha no momento, que está causando um certo desconforto. Daqui a pouco eu digo por quê. Portanto, essas são as condições que forçaram essa diretiva. Quando nós vemos a lei alemã, existe uma quarta condição. O portador do segredo tem que ter o interesse legítimo. Isso é surpreendente, porque só foi incluído na lei no último momento, e talvez o histórico disso é um escândalo específico que nós tivemos na Alemanha, que vocês conhecem muito bem, o escândalo diesel, onde muitos fabricantes usaram software que manipulava os combustíveis de exaustão dos automóveis. Então, eu acho que o parlamento sentiu que, se existe um escândalo, você não pode ter um segredo de negócio ou comercial nesse escândalo. Nós temos que proteger isso. Mesmo assim, eu acho que essa inclusão alemã é muito problemática porque não está em conformidade com a diretiva. A diretiva também reconhece que um segredo tem que ter um interesse legítimo, mas faz isso nas suas exceções, mas não na definição de segredo de comércio. Existe aqui um indicador na diretiva que é muito forte, mas esse aviso apenas tem sentido se existe um segredo comercial, em princípio. Agora, quais são as etapas razoáveis? Como eu disse antes, provavelmente a exigência é muito problemática. É uma coisa que se origina da lei norte-americana e que não existiu na Alemanha antes de 2016. E torna os praticantes na Alemanha bastante nervosos. Eu já dei muitas apresentações sobre essa nova lei e 90% das perguntas do público, especialmente quando você está falando com advogados, são bastante preocupantes. E o motivo pelo qual essa exigência existe na lei norte-americana não foi adotada, e foi adotada na lei europeia, é a informação. O público tem que saber qual é a informação é secreta e o incipiente da informação tem que saber que temos que ter cuidado e não apenas seguir adiante com a informação de maneira mais livre. É importante, e muitos comentários concordam, que essas medidas têm que ser razoáveis, não têm que ser totalmente à prova d'água. Isso também pode ser respaldado por uma consideração, porque quando você vê literatura econômica, a proteção de segredos de negócios devem sempre também respaldar os efeitos econômicos. Se você não tiver essa proteção, você vai ter um muro alto, você vai ter que investir mais na sua infraestrutura de TI e assim por diante. Então,
Esses são custos que podem ser reduzidos, o que seria bom para a economia nacional, mas então nós deveríamos, essa lei de proteção deveria medir isso, da mesma forma que se não tivesse nenhuma lei, a existência de uma lei desse sentido. Agora, a razoabilidade é relativa, isso depende de parâmetros, como o porte da empresa, ou também o valor da informação. Se estivermos falando também de joias de uma empresa, isso também deveria ser bastante rigoroso, se for somente, por exemplo, algo não tão importante ou em termos de informação. Todos nós sabemos quais são as medidas potenciais, elas podem estar em contratos. Então, por exemplo, são cláusulas num contrato de trabalho, mas também podem ser outras medidas que que funcionam em cooperação com outras empresas. E também podem ser outros itens que são somente para os funcionários, e também etiquetagem, por exemplo, você coloca uma etiqueta dizendo que é confidencial, apesar de que isso pode ser aberto, e então a questão é até quanto você vai etiquetar como sendo confidencial e assim por diante. Agora, particularmente hoje, durante essa crise do coronavírus, a questão é o uso de dispositivos privados. Os dados podem ser levados para casa, depois você pode passar para o seu computador, pode também passar para o seu celular e assim por diante. E também medidas de proteções técnicas, que também, como firewall, senha, e também os controles de gestão de visitantes, perdão. Nós não temos muita jurisprudência até o momento, porque isso começou somente em 2019. Nós temos decisões da Suprema Corte ainda tomadas nesse sentido. Agora, o primeiro item a considerar é que nós temos decisões do Tribunal Trabalhista, ou da Justiça Trabalhista, perdão, e isso pode considerar algumas cláusulas em contratos trabalhistas que podem ser suficientes. E, nesse caso, você pode manter tudo como secreto. Pode ser um segredo de negócios ou não, e também não importa que tipo de cláusula seja. E a justiça também tem essas disposições e também diz que elas não são medidas razoáveis, porque o empregado não sabe exatamente até que ponto ele ou ela está sob confidencialidade. E isso é compreensível nesses casos em particular, mas também é compreensível porque a Justiça do Trabalho também pode ser muito mais protetor do empregado. E nós temos que tomar cuidado também com a generalização, porque os contratos alemães são diferentes dos americanos. Os americanos são muito mais detalhados, você coloca ali todas as obrigações, todas as exceções, enquanto na Alemanha a tradição é que as coisas que são evidentes não são mencionadas no contrato. Então, muitos contratos trabalhistas não são específicos em relação à confidencialidade, porque fica claro pelos princípios da Lei Geral de Trabalho que você, como funcionário, tem já o dever de confidencialidade. E os americanos dizem que, por exemplo, você já coloca todas as exceções que não estão colocadas aqui, então, o termo de confidencialidade mostra que você não tem medidas razoáveis, mas isso ainda é uma discussão. Outro motivo que também pode ser levado a recurso é o uso de dispositivos privados. Essa é uma situação em que o funcionário, o empregador, permite ao empregado armazenar informações nos seus dispositivos, então, aí ele compra um computador novo e aí depois armazena todas as informações, a justiça perguntou seriamente se havia medidas razoáveis, mas às vezes o próprio funcionário pode não saber exatamente como utilizar os seus dispositivos privados, então ele ordena ao funcionário para apagar todos os dados forçosamente dos seus computadores e assim por diante. Então esse é um grande problema e nós vamos ouvir muito mais sobre essas condições no futuro. Agora, falando dos atos ilegítimos. Eu estava em Bruxelas uma vez, quando essa portaria foi redigida, e eu falei com a pessoa que participou diretamente desse processo. Ele me falou que a ideia do artigo 4º
é mais ou menos como um filme, que você tem um frame, um quadro após o outro. Então, uma vez que você adquire a informação, você pode divulgar ou pode usar. E depois que você divulga, ou depois que você já adquiriu, você pode divulgar para certas pessoas, são pessoas, ou também certas pessoas podem adquiri-la. E uma vez adquirido esse segredo, elas podem começar a fabricar produtos e vendê-los. Então, essa é a consecução dos atos ou da lei que está sob o artigo 4º. Agora, eu gostaria de falar particularmente desse artigo, ou também da cláusula 4, como pode ser dito no sistema alemão. E isso trata dos atos ilegítimos. Então, nós temos a aquisição, nós temos duas variáveis aqui, nós temos o tipo clássico, que é acesso, cópia, misapropriação de documentos, objetos e arquivos. Depois nós temos uma cláusula aberta, que é de conduta desleal. E isso também está na portaria dessa diretiva, e essa é uma questão de terminologia bastante ampla. E por quê? Porque o artigo 34 dos acordos TRIPS também são bastante amplos, ele se refere aos princípios da concorrência desleal, e isso tem a ver com a deslealdade, e por isso também entrou na portaria dessa terminologia. Agora, nós temos o uso ou divulgação de um segredo de negócio. Bom, ele é ilegítimo, primeiro, se a informação foi adquirida de forma desleal. Então, por exemplo, na lei de espionagem da Austrália, isso seria ilegítimo. Mas, é claro, também há muitas situações em que a aquisição em si é legítima e depois, por exemplo, no caso de um funcionário que obtém essa informação de forma legítima, mas ele está sob o termo de confidencialidade. Então, se podemos ter uma violação de contrato ou também de qualquer outro dever, então, esses acordos, esses arranjos são muito importantes. Quando o funcionário divulga essa informação para terceiras partes, e isso pode ser uma violação ao artigo 4º. A próxima etapa é a aquisição, uso ou divulgação por terceiros. Bom, a portaria reconhece que terceiros Third parties may get the information and they may not know that there was a não saber que aquilo era uma violação a um segredo de negócios. Ele adquiriu simplesmente aquela informação e ele não sabia também que aquilo estava protegido por essa portaria. Então, alguém obtém a informação de outra pessoa, então ele ou ela está atuando ilegalmente, e a questão, ele só está atuando ilegitimamente se for resultando de um ato ilegítimo da primeira pessoa que obteve a informação. E somente se a pessoa que passou essa informação sabia que ele estava sob termo de confidencialidade. Então, para esse terceiro existe o requisito de que ele deve conhecer de que realmente houve uma negligência de não saber essa informação. A mesma coisa em relação a infringimento das mercadorias. Isso somente é ilegítimo depois que um dos atos ilegítimos que eu falei para vocês antes, mais o conhecimento ou a negligência. Agora, o que é interessante é que a portaria também define os atos legítimos. E isso também é uma surpresa para os advogados, porque normalmente no ponto de partida de lei é que nós podemos fazer qualquer coisa que não seja proibida. Então, nós não temos que ter o estatuto para isso, permitindo, por exemplo, respirar o ar. Isso não é proibido, então eu posso fazer. Agora, por que nós temos uma disposição sobre isso? Bom, isso é porque nós temos aqui uma observação no artigo 4º sobre esses atos, em particular da questão de atos legítimos. O que é mais importante destacar nesse artigo é que, primeiro, nós temos a descoberta independente de criação. Aqui nós temos já uma
exceção global, que já está no sistema legal, e isso distingue o segredo de negócio e a patente, porque a patente já é protegida contra qualquer pessoa que utilizar o ensino daquela tecnologia, a menos que ela seja descoberta independentemente. O segundo ponto é interessante, porque nós temos a engenharia reversa. Então, para um advogado alemão, isso seria evidente, não é? Seria muito claro, segundo a lei americana. O que é interessante é que isso não estava claro na lei, seria claro o contrário, porque seria uma decisão que, na década de 30, considerou a engenharia reversa ilegítima. Isso fez a lei alemã mudar por causa das práticas internacionais. Agora, existe uma diferença que a portaria menciona a diferença. Você pode ter a reversão de uma engenharia se o produto estiver disponível no mercado, mas também você pode ter isso de um produto que você tiver sob sua posse legitimamente. Então, mesmo parceiros de cooperação podem ter protótipos, por exemplo, de forma legítima em sua posse. Então, por isso é importante que essa disposição também permita restrições contratuais. E isso principalmente para a segunda alternativa, que é produtos que estejam legitimamente em sua posse. Então, por exemplo, para contratos de cooperação. Agora, quando chega a produtos generalmente disponíveis no mercado, esse ponto está um pouco obscuro. Não existe a possibilidade de você limitar a liberdade da reengenharia reversa. Então, por exemplo, quando você pensa nas licenças de programas de computadores, etc. Agora, além desses atos legítimos, há exceções. Essas exceções são muito amplas, principalmente no primeiro caso, que é o exercício da liberdade de expressão. É muito amplo, e o que é interessante é como a justiça lida com isso. E você precisa exercitar muito o equilíbrio, que é dos interesses, e também da proteção do segredo de negócios. E também é claro que nós temos essa seção que privilegia também os jornalistas, porque é uma passagem que foi aprovada pelo parlamento. Havia muitas preocupações em ou impedir o trabalho do jornalismo. A segunda exceção é importante, que é o de denúncias, como eu falei anteriormente. Nas leis europeias, não houve tantas exceções explícitas em relação a isso, mas agora sim. E isso nós temos uma portaria independente somente tratando disso. Agora, vamos dar uma olhadinha sobre a remediação. Aqui nós temos aqueles que são conferidos de acordo com uma violação de segredos de negócios. Agora, quando você vê isso, nós temos aqui, então, esses itens: destruição de entrega, a reivindicação de informação, danos e também os embargos, ordens formais. A União Europeia tem uma portaria em relação a direitos de propriedade intelectual, e as remediações são fornecidas, mas não de forma tão semelhante, mas em grande parte é a mesma. Porém, há uma diferença importante, que é essa aqui. Existe a questão do princípio de proporcionalidade na portaria, e a proporcionalidade é um conceito muito importante. Então, quando nós temos uma medida, o injunctive relief, ele é proporcional também à concessão, e também foi um pouco difícil para a Alemanha implementar isso, porque nas leis americanas, por exemplo, a medida cautelar realmente é um remédio, e também isso vai depender de como você vai conceder isso ou não. Agora, a lei alemã chega à tradição romana, então, por isso você tem um direito como de propriedade intelectual, e aí você tem, então, aí uma medida, e não há nenhuma proporcionalidade nesse caso. Então, por isso é algo novo na Alemanha, na lei alemã, e nós temos esse princípio de proporcionalidade, e aí depois nós temos a defesa da desproporcionalidade. Então, automaticamente, você tem uma medida, mas você precisa considerar se existe essa defesa da desproporcionalidade.
existe uma revisão também da lei de patente no momento e há uma grande disputa pública se existe em relação à cláusula que trata da violação da lei de propriedade intelectual nesse sentido. E também muitos advogados são contra isso. E também houve um especialista que foi para o parlamento alemão, e ali nós realmente tivemos uma discussão bastante controversa sobre a proporcionalidade e também a lei de patentes. Finalmente, nós também temos as sanções da lei penal e a portaria europeia somente sobre a lei privada, o direito privado, perdão. E isso, aqui nós temos as sanções da lei penal, que estão nessa cláusula 23, que trata dessas sanções para alguns dos casos que estão definidos também como infração na cláusula 4ª. Bom, isso antes de 2019, a lei penal era simplesmente uma lei penal, mas agora nós temos o direito privado e uma das sanções ou uma das cláusulas se trata dessa lei penal. E, finalmente, somente para falar do procedimento civil, para você aplicá-la, tem sido difícil. Eu vou explicar isso para vocês com uma pequena história que eu incluí aqui, porque eu também já dei uma apresentação para um público japonês um tempo atrás, mas eu gosto muito dessa imagem, então eu decidi mantê-la aqui para vocês. Alguns de vocês estiveram no Japão, e no Japão vocês podem ter visto que os templos japoneses existe você pode tirar alguma coisa de uma caixinha, como se fosse uma loteria, e nesse pauzinho vai existir um caractere japonês. E com esse caractere japonês, você pode ir a alguma gaveta e procurar a gaveta que corresponde àquele caractere e puxar a gaveta e leia o que está escrito. O quadro tudo está em japonês, eu não falo japonês, mas alguns dos templos fazem isso em inglês também. Eu fiz isso, puxei umas gavetinhas, li meu horóscopo, e o horóscopo tinha também muitas categorias, saúde, amor, e era um processo legal. E o horóscopo, para mim, era justamente, você vai perder. E nos casos de segredos de negócio, eu tenho que pensar nisso, porque muitas vezes se fala que os segredos de negócio, na sua litigação, você sempre perde o seu caso, ou você perde o seu segredo, porque você tem que convencer o juiz que você realmente tem o segredo. Então, você tem que mostrar o seu segredo e você tem que falar também onde está a infração desse segredo. Ao fazer isso, a outra parte vai saber do seu segredo. E se for um processo público, com o público vai saber do seu segredo também. Então, é muito difícil para os legisladores poder reconciliar uma necessidade para proteger os segredos de negócio de maneira efetiva num tribunal e também dar um processo, uma defesa justa nesses casos. A diretiva aborda esse assunto e no artigo 9 diz que o tribunal pode realmente classificar os documentos como confidenciais, também o tribunal pode restringir acesso aos documentos e audiências, e os países membros podem, mas não precisam que permitir os procedimentos em Câmara, ou seja, isso é um comprometimento. Alguns países têm esses procedimentos em Câmara que apenas permitem que o advogado do réu esteja presente, e não apenas o réu. E a ideia inicial da comissão de fazer esses procedimentos em Câmara compulsórios na União Europeia, mas alguns países membros foram contra, e a Alemanha estava entre esses países porque o governo alemão achou que esses procedimentos em Câmara não seriam conciliáveis de acordo com a Constituição a um julgamento justo, porque os casos tecnológicos, por exemplo, apenas o réu, ele mesmo, ela mesma conhece a tecnologia por si mesmo. Se apenas tivesse a presença do advogado, não seria uma defesa tão boa para um caso de infração de segredos. Na Alemanha, essa provisão criou um novo procedimento sobre o qual o tribunal pode classificar os documentos como confidenciais, e esse artigo 9 diz exatamente o procedimento disso. Se o tribunal
restringe a confidencialidade de algum documento, existe a obrigação de manter essa informação como confidencial. Existe uma penalidade a quem, como 100 mil euros, alguns dizem que é uma penalidade porque alguns segredos de negócio valem muito mais do que esse valor, e o tribunal também pode restringir acesso de pessoas aos documentos ou audiências, mas é assim como nós implementamos isso. Ambas as partes têm o direito de serem representadas por ao menos uma pessoa que não seja o próprio advogado. Então, esses procedimentos em câmara já excluem uma das partes, que limita a eficiência da proteção dos segredos de negócio um pouco, porque sempre temos esse problema com a presença de outra pessoa que é da outra parte, que fica sabendo do segredo. Uma vez mais, nesse acordo que está agora no parlamento, que é um plano para levar isso à lei das patentes também, que eu acho que agora faria sentido, e esse procedimento, então, seria parte da lei alemã. Chegando à minha conclusão, Schiller e Corruptus tornaram a proteção de maneira eficaz e transparente. Eu acho que a legislação europeia fez realmente um trabalho bastante bom, conseguiram reconciliar os interesses e, com certeza, eu acho que a nova lei, pelo menos para a Alemanha, é muito melhor do que a anterior. E a diretiva, em geral, realmente alcançou um equilíbrio muito justo entre esses fatores. Uma pergunta e um perigo para a proteção dos segredos são ver a severidade de como vai ser considerado isso no tribunal, e os primeiros audiências nos traz um pouquinho de preocupação, que os tribunais possam ser um pouquinho severos, mas podemos esperar que a Corte Suprema possa realmente chegar a um consenso. A definição de atos de infração tem muitas provisões detalhadas, mas também isso cobre bastante muitas das infrações dos segredos de negócio. As isenções existem. Aqui a gente sabe que as denúncias são muito boas e aumentou muito bem a lei alemã, mas algumas das exceções são muito pouco claras, especialmente a liberdade de expressão, que é uma exceção que é muito incerta porque realmente o réu depende de como vai ser interpretado isso. A remediação é o IPIS, que é uma discussão acadêmica sobre se os segredos de negócio são propriedade intelectual ou não são propriedade intelectual. O que nós podemos dizer é que a remediação trazida pela diretiva realmente tem muito a ver com propriedade intelectual, mas a confidencialidade é muito importante e a desproporcional defesa é muito explícita. Finalmente, a confidencialidade e o poder de gestão dos tribunais aumentaram, mas alguns comentadores sentem que os procedimentos em câmara continuam sendo indisponíveis. Em relação à lei europeia e alemã, se vocês tiverem alguma pergunta ou discussão, eu teria um grande prazer para responder, ou se não, eu estou muito interessado na próxima apresentação. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigado, professor Osley. Muito interessante a exposição sobre os diversos temas do direito comparado, muito interessante mesmo. Na sequência, para não perdermos tempo, para mantermos o horário, eu já vou passar a palavra ao ministro Ricardo Coelho, que tem 15 minutos para a sua exposição. Muito obrigado. Eu cumprimento o ministro Salomão inicialmente, cumprimento o Dr. Felipe Bering, a doutora Carolina. É uma honra para nós podermos contar com o professor Olli. Eu acompanhei um pouco da discussão travada no livro do qual ele é um coautor, uns comentários
a nova lei alemã, como um excelente trabalho que dá um testemunho da profundidade da dogmática alemã, onde se faz todo um histórico do nascimento dessa lei na Alemanha, da diretiva na Europa, e de como isso tem um impacto grande na criação de um ambiente de negócios favorável. No Brasil, como nós falávamos um pouco antes de iniciar o webinário, tudo isso ainda é muito novo, né? Nós certamente temos um direito de propriedade intelectual, nós temos um direito à concorrência, nós temos uma lei que procura impedir a concorrência desleal, mas, assim como disse o professor Olli, esse tema do segredo de negócios ou da espionagem industrial, dos segredos industriais, da proteção do know-how ainda é uma Cinderela meio perdida, procurando uma saída, né? Certamente algumas dessas condutas que foram descritas pelo professor Olli, alguns atos de espionagem industrial ou algumas violações daquelas condutas que são exigíveis na diretiva e na lei alemã e nas outras leis, elas seriam puníveis aqui no Brasil, seja pela lei da concorrência desleal, seja pela lei da concorrência, ou seja mesmo pela lei das patentes, já que há uma certa afinidade temática. Mas é uma zona cinzenta, ainda indeterminada. Não se sabe muito bem exatamente, em alguns casos, qual a regra aplicável e como apurar os danos que decorram dessa conduta ilícita e quais as medidas adequadas à cessação da conduta e que possam efetivamente proteger aquele know-how. Como bem salientou o professor, a característica talvez mais marcante que distinga a proteção do segredo empresarial, do know-how, da propriedade intelectual é a não exclusividade, né? Enquanto na propriedade intelectual se cria um monopólio legal artificial, uma duração no tempo limitada, o know-how, ele, na verdade, não tutela com esse direito ao monopólio ou à exclusividade aquele que detém o know-how ou o segredo empresarial. São práticas difusas ou não, que têm um interesse talvez maior aí para as pequenas e médias empresas. A Alemanha tem no Brasil talvez um dos países em que mais invista através não só de grandes, mas também de médias empresas. Isso o desenvolvimento entre nós no Brasil de um direito de proteção de segredos empresariais teria, obviamente, um interesse muito grande em estimular os investimentos estrangeiros e estimular a inovação tecnológica, a cooperação tecnológica, a terceirização, né, a delegação de funções numa cadeia produtiva complexa para empresas que tenham sua sede ou tenham estabelecimentos no Brasil. Portanto, é um desafio muito grande para nós aprendermos um pouco essa nova sistemática, que é bastante inovadora no nosso direito. Não temos, que eu conheça, nenhum caso recente que trate sequer mesmo de concorrência desleal que tenha chegado aos tribunais superiores. Quase sempre esses casos se resolvem nas instâncias ordinárias, porque revolvem muitos fatos e provas, né? E nós estamos impedidos, como Tribunal Superior, de reanalisar esses are not allowed to reanalyze these cases. So up to the date, we don't have a solid jurisprudence regarding issues that have to do even remotely. Nos segredos empresariais.
Um campo de afinidade interessante é com o direito da concorrência. Eu tive a oportunidade de ser integrante da Autoridade de Proteção da Concorrência no Brasil por 4 anos, e lá já se adotam algumas daquelas medidas remediais a que o professor Olli se referia. Medidas cautelares de busca e apreensão, medidas cautelares de cessação de determinadas atividades, a própria preservação da confidencialidade na instrução probatória do processo e no julgamento do processo. Embora no Brasil, como talvez saiba o professor Olli, a publicidade dos atos processuais seja extremamente ampla por força da Constituição, nós não temos deliberação em Câmara. A deliberação judicial é sempre tomada em público. Há algumas previsões, e em alguns casos até televisionada, como nossa Suprema Corte. Há alguns casos em que se autoriza, sim, uma deliberação fechada quando houver confidencialidade ou quando, tipicamente nos casos de direito de família, mas também, é claro, nos casos de propriedade intelectual. Na Autoridade Brasileira da Concorrência, era muito comum, por exemplo, durante o procedimento instrutório e de julgamento dos casos que envolvessem informações confidenciais, haver uma duplicação de autos, de processos. Alguns que tinham informações tarjadas em negro, que eram, portanto, confidenciais, e algumas que tinham a informação completa. Os autos com a informação completa, não confidenciais, eram de acesso restrito aos advogados das partes e aos julgadores. E os outros autos eram de acesso público, o que obviamente gera situações até um pouco cômicas, porque algumas peças eram inteligíveis, só havia tarjas negras que impediam o acesso. Um outro paralelo interessante é que no Brasil já começa há algum tempo a haver um estímulo ao enforcement privado das questões concorrenciais. É muito importante nos Estados Unidos, por conta dos danos triplos, dos treble damages, mas no Brasil isso nunca realmente se tornou uma realidade. Até hoje existem algumas ações grandes voltadas contra quem viola algum dever estipulado na lei da concorrência, mas os obstáculos à quantificação do dano são de tal ordem que até hoje são poucos os casos, apesar dos incentivos grandes para as indenizações. Eu imagino que esse também seja um problema grande a ser enfrentado nesse novo campo do direito de segredos industriais. O titular do segredo empresarial que vá propor uma ação indenizatória contra aquele que viola o seu segredo tem parâmetros um pouco abertos para a quantificação do dano. A falta de um parâmetro pré-definido talvez crie um desincentivo ao enforcement privado da lei, que, afinal, é o principal pilar, pelo que eu entendi, é o principal pilar desse novo ramo do direito. Além disso, algumas dificuldades que teríamos também seriam, assim como eu acho que na Europa, a questão da proteção dos terceiros de boa-fé que adquiram esses segredos. Como garantir que haja uma proteção desses terceiros que adquiriram esses segredos de boa-fé e, ao mesmo tempo, impedir que eles sejam usados de maneira inadequada. Certamente, no direito de propriedade industrial, já existe uma propriedade intelectual, já existe algumas proteções que têm se revelado efetivas até certo ponto. São provisões
de caráter penal também e provisões de caráter indenizatório, mas eu veria alguns desafios. Então, procurando apenas propor ao professor Olli algumas indagações, eu perguntaria, em primeiro lugar, como se dá, como sugere ele que seja efetivada a proteção desses terceiros de boa-fé que adquirem os segredos empresariais sem, obviamente, a ciência de que eles foram adquiridos, de que eles foram roubados, copiados ou fruto de um ato ilícito. Segunda pergunta é uma questão que também tem afinidade com os deveres de compliance empresarial, né? Como proteger os trabalhadores de medidas que possam ser ofensivas à sua dignidade e que possam ser muito invasivas do seu espaço individual. Por exemplo, a instalação de câmaras em vestiários, a instalação de mecanismos de controle da sua comunicação nos computadores ou nos celulares, em que medida é possível criar um certo controle de razoabilidade para as medidas protetivas do segredo empresarial que não ofendam a dignidade dos trabalhadores. A terceira indagação diz respeito com a questão das cláusulas de confidencialidade dos ex-empregados ou ex-diretores de uma empresa, que quando saem de uma empresa são impedidos por um período, normalmente de 5 anos, de trabalhar naquele mesmo setor ou numa empresa concorrente. Como essa relação e a autoridade da concorrência tem um papel importante no controle da legalidade e da razoabilidade dessas cláusulas de exclusividade ou cláusulas de não concorrência. Em que medida isso vai ser afetado pela nova legislação de proteção do segredo industrial? E, por fim, como o professor Olli bem lembrou, a nova lei fica num território de ninguém. De algum modo ou de outro, existem autoridades que cuidam ou da propriedade intelectual ou da concorrência, mas não há ninguém que cuide desse novo campo. Ela fica um pouco solta, à deriva e dependente da atividade privada de enforcement, de propor ações, de combater. Isso será suficiente ou será preciso ter algum ente estatal que, de algum modo, apoie essas iniciativas previstas na Lei dos Segredos de Negócios? Muito obrigado. Obrigado, ministro Cueva. Também uma visão pelo ângulo do judiciário e da justiça brasileira sobre esse tema inovador. Vamos prosseguir, sem mais delongas, com a exposição. Okay, without much ado, let's proceed with Judge Caroline Talk. Em 10 minutos, doutora Carolina. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Bom, também eu quero parabenizar toda a equipe da revista Justiça e Cidadania pela realização desse evento. Faço isso em nome do Dr. Tiago Salles, que é o editor executivo. Cumprimento nosso mediador, ministro Luiz Felipe Salomão, e os demais palestrantes, o ministro Cueva, o professor Orli e o Dr. Felipe Bering. Agradeço por fim a todos que estão nos ouvindo. Eu vou falar muito brevemente de um exemplo de um segredo de violação de negócios, um exemplo bem famoso de espionagem, e a partir dele eu vou explorar algumas diferenças do segredo para as patentes. Como vocês sabem, e como o professor Orli e o ministro Cueva já falaram, no Brasil a proteção do segredo se insere na proteção contra a concorrência desleal.
E aí nós usamos também o artigo 39 do Use Article 39 of the TRIPS agreements that ensure effective protection against unfair competition. And we also enforce the provisions of intellectual property when we have a problem of the breach of a trade secret. So when we speak about the secret, just to make things very clear, this is a definition that I'm going to give you. So I'm referring to Dr. Elizabeth, who is a great scholar about this topic, and she said that the secret is a knowledge that is usable in the business. So any kind of knowledge, so this is a very broad concept. Ele tem acesso restrito, confidencial, justamente por isso que ele é considerado segredo, deve ser lícito, e aí a gente lembra do que o professor Lee falou sobre a possibilidade de, havendo o interesse público, né, está dizendo lá na diretiva da União Europeia, havendo o interesse público, pode haver a possibilidade interest. You can also expose that or disclosure that secret, and this secret must be maintained under secrecy and under reasonable measures to keep it secret. And what are these measures? We're going to see later on. And these secrets must show algum benefício econômico para aquele que está economic benefit to those who are keeping it. So this is one of the examples that is most famous. So it is very popular in the literature of the US and also worldwide. This is the case of espionage of CRISPR versus DuPont. And in the 1970s, a person wanted to take possession of DuPont's secret, and it was a chemical company, and it has a corporate plant, and the top floor was open. It was just a property that was open. And then this person who wanted to see how things were working hired Christopher, who was a person who knew how to fly, and he was supposed to fly over the property. And then this person, Christopher, he could photograph the process that was not patented and was considered confidential, was very valuable to DuPont. It was for methanol production. And then DuPont, when they were aware that they were photographed and their fabrication. Aquelas fotografias revelavam um segredo de negócio que era envolvido naquele procedimento, a DuPont tomou providências judiciais em face do Christopher, que foi a pessoa que foi contratada para sobrevoar o seu terreno, a sua planta industrial. E aí a DuPont informou ao juízo que ela tinha tomado as medidas adequadas para a proteção dos componentes do seu segredo industrial no nível do solo, mas ela não tinha feito nada do ponto de vista aéreo, porque ela disse que não era razoável imaginar-se que ela cobrisse o seu terreno. Ela adotou uma precaução no nível do solo, que era onde se desenvolvia a sua atividade. E aí a Corte de Apelações dos Estados Unidos, é um caso do Texas, deu razão à DuPont, dizendo que, de fato, o fato dela não ter coberto a parte de cima do seu terreno não podia ser considerado como falta de cuidado com o seu segredo, porque ela adotou todas as medidas razoáveis para proteger aquele segredo. E essas medidas que ela adotou não eram suficientes para dizer que aquela informação não era de caráter público, não poderia, portanto, ter sido sobrevoada e ter sido violada. Esse é o caso, então. A importância desse caso é a seguinte: existe uma preocupação muito grande de equilibrar os interesses da livre concorrência, de um lado, e da liberdade de informação, de um lado, e, de outro, proteger a própria inovação, trazer uma proteção e um incentivo à inovação. Então, a gente tinha aqui, de um lado, o interesse de quem contratou Christopher, que era o aviador, e desse lado a gente tem a livre concorrência, a liberdade de informação, e de outro a gente tem a DuPont, que tinha o interesse em desenvolver o seu procedimento de metanol e ter proteção com relação àquilo que ela estava fazendo. É esse equilíbrio que o professor Oli tinha falado. Então, essa espionagem
ela não foi tolerada nesse caso, foi considerado um ato desleal, justamente porque considerou-se que a Dupont adotou precauções razoáveis para evitar para evitar uma violação do seu segredo. E aí, se ela tivesse que adotar mais precauções do que ela adotou para evitar espionagens de uma forma aérea, isso custaria muito para a Dupont, isso acabaria prejudicando o próprio espírito de inovação que deve reger a atividade empresarial. Então, esse caso mostra até que ponto pode ser interpretado, como deve ser interpretado essas precauções razoáveis para você proteger aquele segredo. Por isso que ele é tão famoso até hoje. Bom, se na década de 70 o uso da aviação, e para você conseguir, nesse caso, fotografar, era uma coisa que podia ser feita, hoje não é mais necessário esse tipo de procedimento. A gente tem violações de segredos industriais utilizando a tecnologia. Então, a espionagem pode se dar hoje por meios digitais. E esses meios digitais, muitas vezes, não são rastreáveis, nem todos eles são rastreáveis. É por isso que tem aumentado no mundo todo litígios envolvendo segredos industriais, porque a tecnologia pode ser um instrumento que facilita essa espionagem. E aí, então, comparando o segredo industrial com as patentes. O resultado das inovações, como todos nós sabemos, pode ser protegido por uma patente, que é um título que te dá a exclusividade de exploração daquele invento, sobre a contrapartida de que você dê publicidade a ele, você diz para a sociedade exatamente como você chegou naquela invenção, mas, ao mesmo tempo, você tem a preferência, a exclusividade para conseguir explorar aquilo durante um prazo X, que, em geral, são 20 anos. Já no segredo de negócio, por exemplo, você não diz para a sociedade como você chegou àquela inovação, e, na verdade, por isso você não tem exclusividade de uso em razão daquilo. É por isso que você tem que proteger aquilo. E aí, a ideia da patente é justamente evitar a chamada duplicidade de esforços. Ou seja, se eu trago todas as informações para a sociedade de como eu cheguei naquele resultado final, eu evito aquele desperdício social de outras empresas terem que investir naquela mesma invenção, porque eu já disse para elas como que eu cheguei ali. Então, isso traz uma eficiência econômica, uma eficiência empresarial muito grande. Evita a chamada duplicidade de esforços, coisa que o segredo industrial não faz, porque ele mantém aquela informação sobre sigilo, qualquer tipo de informação. Uma outra diferença da patente para o segredo industrial é que qualquer tipo de informação pode ser objeto dessa, em geral, de uma forma ampla, desses segredos industriais. Então, podem ser processos de fabricação, fórmulas de produtos, dados técnicos de pesquisa e desenvolvimento, algum método de trabalho. E já na patente, a gente tem uma invenção que tem que preencher os requisitos legais para que elas possam ser protegidas. É um objeto de proteção um pouco mais restrito do que o segredo do negócio. E aí, finalizando, o professor Orly tinha falado isso, e aí eu só vou enfatizar. Por que a gente protege os segredos de negócio se eles geram uma duplicidade de esforços? Ou seja, por que eu vou dar proteção àquele que mantém aquela informação confidencial e não compartilha com a sociedade, se ele vai fazer com que outras pessoas estejam pesquisando aquela mesma coisa que ele, já que ele manteve aquilo a 4 chaves, a concorrência empresarial não vai poder ter acesso àquilo. Porque se a gente recusasse a proteção ao segredo de negócio, e aí falando sobre o ponto de vista da análise econômica do direito, como o professor Orly falou, isso faria com que o empresário tivesse que ter medidas para proteger aquele seu segredo, aquele seu conhecimento que ele não quer compartilhar. Ele teria que ter medidas defensivas ali muito caras, muito dispendiosas. Isso faria com que a atividade empresarial ficasse talvez ineficiente para ele. Então, quando ele mantém em segredo, mas ele sabe que se houver a violação indevida daquilo por uma concorrência desleal, ele tem uma proteção jurídica, isso facilita a atividade empresarial dele, então, e facilita, no final das contas, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Então, no final de tudo, a sociedade ganha também
com essa proteção do segredo, com a proteção jurídica que é dada ao segredo, ainda que não haja a revelação daquela informação para a sociedade. E, por fim, quando o objeto desse segredo pode ser objeto de uma patente, a gente viu que o objeto do segredo ele é muito amplo, é um conhecimento que é utilizável na atividade empresarial, seja ela industrial, seja ela comercial. Mas quando o objeto desse segredo ele vem a ser também um objeto de uma patente, poderia também constituir uma patente, o que leva um empresário a manter aquele conhecimento sobre segredo e não ir até o escritório de patente e pedir a patente sobre aquele segredo? Porque, na verdade, quando ele pede a patente, ele fica muito mais protegido, ele tem um título de exclusividade, ninguém mais vai poder explorar, só ele. Enquanto que no segredo não, ele está exposto. Se alguém fizer uma espionagem, uma concorrência desleal, vai conseguir violá-lo. Por que quando o objeto, então, desse segredo pode ser patenteado, por que o empresário não patenteia? Mais uma vez, do ponto de vista da análise econômica do direito, existem algumas situações, e aí quem fala isso é o Richard Posner, que é um estudioso desse tema, e ele diz que, racionalmente, em alguns casos, não patentear pode ser vantajoso do ponto de vista econômico. Por quê? Alguns breves exemplos. Porque, muitas vezes, as despesas de uma patente podem superar os custos que o empresário vai ter com a proteção daquela patente. Então, a gente tem custos de depósito da patente, manutenção daquelas taxas anuais que são pagas pelas patentes, uma eventual litigância judicial. Muitas vezes, isso supera o lucro que o empresário vai ter com aquela patente. Então, ele prefere não depositar. Isso pode acontecer quando a invenção se torna obsoleta muito rápido. Não compensa que ele patenteie, porque ele sabe que rapidinho vai ficar obsoleto aquilo que ele está trazendo. Ou então, um segundo caso, quando a informação que é divulgada na patente já torna sem valor a sua invenção, porque ela permite que um concorrente contorne rápido aquela invenção e deposite uma patente muito parecida, uma invenção muito parecida e obtenha uma patente. Então, isso estimularia que os inventores tivessem acesso àquilo que o empresário está patenteando. Ele prefere, então, guardar para ele, porque seria muito fácil ser violado alguém, a partir daquela descoberta dele, gerar uma invenção muito parecida que poderia ser The people that can develop a product that will be very similar to his. O inventor acredita que a sua invenção não é patenteável. E aí ele acha que seria um risco muito grande de ser negado o pedido de patente por falta de requisitos de patenteabilidade. E aí ele prefere nem arriscar, porque uma vez que ele deposite aquele pedido de patente nos escritórios de patente e é publicado aquele pedido, automaticamente já entra no domínio, no conhecimento público, né, no estado da técnica, os procedimentos até chegar à invenção dele. E aí todos vão ter acesso e, se no final das contas ele não obtiver a patente, ele vai ficar tanto sem a patente quanto sem o seu segredo. Então, do ponto de vista econômico, é melhor que ele mantenha em segredo. Essas são as minhas considerações por hora. Obrigada. Muito obrigado, doutora Caroline. Eu já também, na linha dos debates, passo a palavra, que nós já estamos em tempo avançado, ao doutor Felipe Bering. O som, doutor Felipe. Perdão. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ou de cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão, excelentíssimo senhor ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, excelentíssima doutora juíza Caroline Talk e o professor doutor Ansgar Uli. Também gostaria de agradecer ao CNJ, ao STJ, à revista Justiça e Cidadania, na pessoa do Tiago Salles, pela organização do evento e pelo convite. É um prazer grande participar desse debate sobre tema tão relevante, embora ainda pouco explorado no Brasil. Bom, eu serei sintético em meus comentários, já que o tempo não é grande. Eu dividi essencialmente em 3 blocos. O primeiro bloco, o pano de fundo do tema, que demonstra a sua relevância cada vez maior no mundo de hoje. O segundo bloco, o que pode ser aprimorado na nossa legislação a partir da experiência internacional. E o terceiro bloco, o que esperar do Brasil. Bom, pano de fundo, eu começo com 2 indagações. Por que o Brasil está tão atrasado nesse debate sobre o tema e qual a implicação disso? A resposta à primeira pergunta é muito simples. Falta no Brasil conscientização sobre a importância e a dimensão do tema. Sem essa conscientização,
dificilmente haverá qualquer tipo de alteração legislativa e qualquer tipo de aprimoramento do nosso ordenamento jurídico. E no contexto dessa importância do tema, vale destacar alguns aspectos importantes, em parte já mencionados anteriormente, que são os seguintes aspectos. A proteção ao segredo de negócio, ela está intimamente relacionada à inovação, ao incentivo à inovação, que, por sua vez, está intimamente relacionada ao desenvolvimento econômico e social de um país. Essa inovação, ela também funciona como veículo de transformação econômica e social. E nós temos um exemplo conhecido de todos, que é a Coreia do Sul, um país de camponeses, no início da década de 60, passou a investir maciçamente em tecnologia, em P&D, em educação, e se transformou na potência econômica e tecnológica que conhecemos. Em linhas gerais, o resultado dessa inovação ele pode ser apropriado de duas formas: a partir de direitos de propriedade intelectual, como a patente, o desenho industrial, o direito autoral, e a partir da proteção ao segredo de negócio. E a ausência de instrumentos jurídicos eficazes para proteger os segredos de negócio, o resultado dessa inovação acaba por desestimular os investimentos na própria inovação, comprometendo, assim, o desenvolvimento econômico e social de um país. Ou seja, essa cadeia que eu mencionei no início, a proteção ao segredo de negócio, inovação, incentivo à inovação e desenvolvimento econômico e social de um país, acaba comprometida. Ou seja, primeira pergunta, o porquê do Brasil está tão atrasado nesse debate? Falta de conscientização sobre o tema. E qual a implicação disso? Comprometimento dessa cadeia, segredo de negócio, incentivo à inovação e desenvolvimento econômico e social de do país. Bom, aqui eu trago um dado interessante. Em 2017, uma publicação inglesa realizou uma pesquisa com 404 executivos de multinacionais. A ideia era basicamente demonstrar, avaliar a importância crescente da proteção ao segredo de negócio. Pois bem, 82% dos entrevistados disseram que o segredo de negócio era parte importante, era componente importante, se não essencial, dos seus negócios, das suas empresas. E 20% dos participantes disseram que as empresas já haviam sido vítimas de furto de segredo de negócio. Ou seja, em torno de 80 empresas das 404 participantes afirmaram já terem sido vítimas de furto de segredo de negócio. É preciso, assim, garantir segurança jurídica às empresas nacionais ou estrangeiras que investem em inovação. E, para fechar esse primeiro bloco de comentários, eu faço também duas indagações. Será que uma empresa estrangeira, uma multinacional estrangeira, irá transferir tecnologia de ponta, know-how de ponta para sua subsidiária brasileira, correndo o risco, de fato, de esse know-how vazar e ser apropriado indevidamente por um terceiro, e o risco jurídico de não conseguir punir o responsável? Em linhas gerais, quem perde com tudo isso é o Brasil. São empregos que não são criados, são tributos que não são recolhidos, e essa reflexão, esse raciocínio, obviamente, também se aplica às empresas nacionais. Será que uma empresa brasileira, pequena, média ou grande, irá investir expressivas quantias em inovação sem o devido respaldo jurídico? Enfim, resumindo a ópera, nesse primeiro aspecto, a grande questão no Brasil, primeiramente, é que haja consciência sobre a importância do tema. A partir da conscientização sobre a importância do tema, aí sim se consegue discutir alguma eventual alteração no nosso ordenamento jurídico, que, como visto hoje, é necessário. Bom, esse é o primeiro bloco de comentários. Segundo bloco de comentários, o que pode ser aprimorado na nossa legislação a partir da experiência internacional, como visto hoje, como visto pela palestra do professor Olli, o campo de aprimoramento ele é muito grande, há muita coisa para ser aprimorada, mas eu gostaria apenas de citar 3 exemplos rápidos. O primeiro exemplo, no meu entendimento, o ponto de partida é desvincular a proteção ao segredo de negócio da relação de existência, da existência de relação de concorrência entre a parte lesada e o infrator. E a explicação é muito simples. Aquele que se beneficia de um segredo de negócio de um terceiro, à época dessa aquisição indevida, ele pode não ser seu concorrente. Ele pode justamente ter adquirido o segredo de negócio de um terceiro para entrar em um mercado ainda não explorado. Diante disso, não faz sentido, não há razão para esperar que esse terceiro se torne efetivamente concorrente
para que a sua conduta seja punida. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, em linha com o que o professor Uli mencionou, é fundamental que esteja previsto em lei o escopo de proteção do segredo de negócio. E aqui 2 aspectos são importantes. A definição do que é segredo de negócio, como previsto na diretiva europeia e como previsto na lei alemã de proteção ao segredo de negócio, e quais os tipos de conduta que serão punidos. Aquisição, uso, exploração, perfeito. Mas em quais circunstâncias essas condutas serão punidas? É fundamental que isso esteja previsto em lei, em caráter exemplificativo, claro, não exaustivo, mas essa previsão ela é fundamental. O terceiro exemplo rápido também importante são as tutelas definitivas e provisórias. No meu entendimento, pela especialidade do tema, pela dificuldade e especialidade do tema, é importante que elas também estejam previstas em lei específica. E só para ilustrar, citar 2 exemplos rápidos a partir da diretiva europeia, é importante a possibilidade de apreensão, exemplo de tutela provisória, é fundamental a possibilidade de apreensão dos produtos que tenham sido fabricados a partir da aquisição e utilização indevida do segredo de negócio de um terceiro, de modo a evitar que eles entrem em circulação no mercado. E quais produtos são esses? Produtos, cujas características, funcionamento, processo de fabricação, entre outros, se beneficiaram significativamente desse segredo de negócio do terceiro. Em termos de tutela definitiva, além da possibilidade de destruição de quaisquer materiais que contenham o segredo de negócio, também é fundamental, no meu entendimento, e também em linha com o que diz a diretiva europeia e a lei alemã de marcas, a possibilidade de destruição desses produtos que tenham sido fabricados a partir da aquisição e utilização do segredo de negócio de um terceiro. Bom, esses eram 3 exemplos rápidos do que pode ser aprimorado. Há muita coisa para ser aprimorada. A nossa legislação hoje, a Lei da Propriedade Industrial, possui apenas um dispositivo que trata da matéria em âmbito civil e 2 incisos, um artigo que trata da matéria em âmbito civil e 2 incisos de um artigo que tratam da matéria em âmbito penal. Então, realmente, há muita coisa a ser aprimorada. Mas há um contraponto interessante que merece destaque, em linhas gerais, o Brasil ele também, apesar dessa lacuna de proteção, o Brasil ele também ou já está em alinhamento com a diretiva europeia e também com a lei alemã, no que diz respeito aos critérios para indenização em caso de comprovação do ato ilícito, em especial no que diz respeito ao critério da licença fictícia. E esse critério da licença fictícia é um critério bastante interessante. A indenização inclusive incentivado pela própria diretiva na sua fundamentação inicial. Ou seja, a indenização ela pode ser determinada pelo valor que o infrator teria pago à parte lesada pela concessão de uma licença. E considerando a natureza intangível do segredo de negócio, essa licença fictícia, como eu disse, surge como uma alternativa muito interessante, fundamentada em um critério objetivo. Exemplo, matriz A transfere tecnologia de ponta, transfere know-how para a subsidiária B. A subsidiária B nacional, em contrapartida, remunera a matriz A por meio do pagamento de royalties, fixados, por exemplo, em 3%, 1%, 2% sobre a receita líquida referente à tecnologia objeto do contrato. Ou seja, que pode ser um valor de 50 milhões, de 20 milhões, de 30 milhões. Ou seja, os valores pagos pela subsidiária B a título de royalties pelo fornecimento do know-how funcionam como parâmetro para determinar a indenização. Então, esse aspecto específico da nossa legislação, da Lei da Propriedade Industrial, já se encontra alinhado com o que diz a diretiva europeia e com o que diz a lei alemã de marcas. Apesar de o campo de aprimoramento ser muito amplo, nós temos esse aspecto específico que já se encontra em alinhamento com a diretiva europeia e a lei de marca, como eu disse. Bom, e para encerrar o meu terceiro bloco de comentários, o que esperar do Brasil? O que esperar? Qual o recado que o Brasil pretende passar para a comunidade internacional, para o ambiente de inovação no país, de incentivo à inovação com respaldo do ordenamento jurídico? No meu entendimento, sim, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que seja esse o objetivo institucional do Brasil. Inclusive, há 2 iniciativas recentes que sinalizam esse aprimoramento, ou esse movimento, melhor dizendo,
de aprimoramento do sistema de propriedade intelectual brasileiro. Uma iniciativa recente é a do Ministério da Economia, de construir a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual, que foi lançada no final do ano passado, e a outra iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, de redesenhar a política nacional de inovação. E essa nossa discussão aqui hoje, de criar, se é viável ou não, se é conveniente ou não criar novas regras para regular o segredo de negócio no Brasil, se insere justamente nesse contexto maior. Então, por esse motivo, um outro ponto importante também, só para fechar minha participação, é bom lembrar também que o Brasil ele é membro da Convenção da União de Paris desde a sua fundação, em 1883, ou seja, o principal tratado no campo da propriedade industrial. O Brasil é membro desde a sua fundação. O Brasil é membro do GATT desde a sua fundação, em 1943, o precursor da OMC, é membro fundador da própria OMC e, por consequência, do Tratado TRIPS. Então, por todos esses motivos, é de se esperar, sim, que o Brasil busque esse alinhamento internacional no que diz respeito ao tratamento do tema. Bom, esses eram meus comentários. Eu falei um pouco rápido, porque eu sei que meu tempo não era muito longo, mas esses eram meus comentários. Muito obrigado. Estou à disposição depois para o debate. Doutor Felipe Bering, muito obrigado pela sua participação. O ministro Ricardo Cueva fez algumas indagações, deixou no ar para o professor Orly poder responder. Eu vou, antes de passar a palavra ao professor Orly, indagar se a doutora Juíza ou o doutor Felipe tem alguma indagação para ele também, porque o nosso tempo está se esgotando, então eu creio que nós já dirigiríamos essas indagações para ele e depois ele faria os seus comentários, que eu acho que são esclarecedores em relação ao que o ministro Cueva perguntou e em seguida nós partimos para o encerramento. Algum questionamento, doutora Carolina? Doutor Felipe? Continua, está sem som, doutor Felipe. Quer deixar alguma pergunta no ar para o professor? Eu prefiro deixar o espaço para ele responder ao ministro Cueva. Ótimo. Então, eu passo a palavra ao professor Orly para ele tecer as considerações sobre o nosso debate. Thank you very much, and thank you, Minister Cueva, for your interesting. Ministro Cueva, pelas perguntas tão interessantes. Eu acho que 4 delas foram perguntadas. Sua primeira pergunta sobre a proteção de terceiros e se os terceiros que recebem informação em boa fé. Primeiro, eu acho que é muito importante proteger as terceiras partes e que recebem alguma informação em boa fé, que é diferente da lei da patentes. Agora, a lei europeia estipula que uma terceira parte recipiente é responsável se ele já sabia, conhecia esse segredo de negócio, porque isso mostra uma negligência e essa lei da negligência tem que ser aplicada pelos tribunais no caso disso. A lei ainda é usada se você tem exemplos de... Um caso que acabou de ser discutido no nosso grupo de pesquisa é o seguinte: um setor onde existem muitos segredos de negócios e setor de alimentos, porque receitas, ingredientes não podem ser protegidos pela lei das patentes. Coca-Cola, a fórmula secreta, tão conhecido exemplo. Também os fabricantes de chocolate devem ter muitos segredos de negócios, mas se alguém recebe uma informação sobre uma receita, por exemplo, chocolate ou qualquer outro tipo de chocolate, tem que ser considerado que esse é um setor onde os segredos de negócios são muito importantes. As pessoas não ensinam ou falam sobre suas receitas. Se você recebe essa informação e se você conhece os clientes nesse setor, você pode ser considerado negligente, porque essas informações não são dadas gratuitamente. Mas, como sempre, negligência depende muito
nos costumes e os deveres em relação aos cuidados em ações diferentes. Segundo lugar, é uma pergunta interessante que você perguntou como proteger os funcionários das câmaras de espionagem, etc. E realmente isso destaca o interesse oposto. Nós estamos falando sobre medidas razoáveis e agora para um empregador é muito importante proteger os segredos de negócio, botar câmeras e ficar espionando os funcionários de maneira maciça, mas, por outro lado, obviamente, existe o interesse do funcionário, da dignidade, e a gente podia incluir o direito à autodeterminação, à informação. Isso nos leva à lei da proteção dos dados. Na União Europeia, dizem que essa lei é muito forte e protege o regulamento, e esses regulamentos são muito severos e também se aplicam à relação entre o empregador e o empregado. Portanto, nessa situação, nós temos um exercício de equilíbrio. Os funcionários são protegidos pela lei da proteção, mas também são protegidos pela lei trabalhista. Mas também eu não tenho bons exemplos onde o tribunal teve que equilibrar ambos casos, mas eu acho que os tribunais têm que considerar os interesses dos funcionários ao determinar medidas razoáveis. O tribunal não pode dizer medidas razoáveis, são câmaras em todos os lados espionando os funcionários, mas a autodeterminação dos funcionários tem que ser considerado. Que me traz a sua terceira pergunta, cláusula de confidencialidade em relação a funcionários que foram despedidos. A diretiva fala muito pouco sobre a função dos antigos colaboradores, embora esse seja um dos maiores problemas com a proteção dos segredos de negócio. Muitos casos têm a ver com funcionários antigos. No Japão, 2 casos muito importantes em relação a segredos de... Os gerentes eram pagos para levar os segredos para a Coreia do Sul, e a gente não encontra muito na diretiva sobre isso, mas a gente vê provisões na diretiva e diz que os funcionários têm o direito de levar o conhecimento que eles obtiveram como experiência durante o seu período de trabalho naquela empresa. Se você aprende alguma coisa, você aprende trabalhando, você pode levar esse conhecimento com você. Por outro lado, é muito claro que também pode existir segredos de negócio depois do término do seu emprego. A diretiva não nos diz muito mais do que isso, e eu acho que politicamente teria sido muito difícil fazer isso, porque uma vez que você chega nessa área, você quer considerar os segredos de negócio de maneira efetiva, mas você tem os sindicatos, por outro lado, que vai fazer muito difícil chegar a um consenso. Então, não existe nenhuma solução europeia comum para cláusulas de não concorrência de maneira eficaz. A lei da concorrência, que você mencionou, vai se aplicar. Existem regras nacionais, como na Alemanha, que diz que se uma cláusula de confidencialidade impede você de concorrer, você tem que ser compensado. Você tem que ser compensado e, segundo isso, essa restrição só é válida pelo tempo de 2 anos na Alemanha. Pelo Código de Comércio da Alemanha, mas não existe nenhuma linha europeia sobre isso. Existe uma pesquisa econômica muito interessante que diz que no Vale do Silício a cláusula de não concorrência não são aplicadas dramaticamente e os autores fazem parte do sucesso do Vale do Silício, porque isso mostra a mobilidade dos funcionários e dos seus interesses. É realmente um tema muito difícil e um tema que realmente não foi resolvido ainda. E, finalmente, até que ponto a aplicação da lei privada tem que ser, até que extensão? Eu moro no país onde a lei penal foi um paradigma por 100 anos e não funcionou muito bem. E eu não acredito muito na lei penal.
eu acho que faz sentido que as empresas protejam os seus segredos pela lei privada e existem procedimentos ou dificuldades que têm que ser abordadas, mas mesmo assim, eu acho que a aplicação da lei privada tem que ser importante. O Estado tem que intervir, o Estado tem que ter cuidado até certo ponto, porque se alguém tem a propriedade de um segredo de negócio, tem que saber as estratégias de proteção desse segredo. Você não quer que outra pessoa possa ter isso. E a sua decisão deve ser, não vamos começar nenhum processo, porque nossa preocupação é tão grande que os nossos segredos de negócio se tornem pública. E, independentemente da decisão se esses segredos são de propriedade intelectual ou não, elas são também direitos subjetivos e também isso pertence à empresa, e a empresa deve decidir por si só se vai aplicá-la ou não. Então, eu diria que a lei penal do Estado somente deveria intervir em casos extremos, em casos extremos de espionagem industrial, ou também se isso tem a ver também com segurança nacional, mas essa lei penal deve ser restrita somente a esses casos extremos. E o modelo alemão, por exemplo, diz que a disposição penal estabelece que ela somente vai ser aplicada se o dono do segredo fizer essa solicitação para que essa cláusula seja aplicada a certos crimes que não são sujeitos a processo judicial, a menos que a parte afetada requisite isso. E somente há uma exceção, que é quando tem em questão os interesses públicos. E faz muito sentido para mim, na verdade. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Eu quero agradecer ao professor Olli pelas respostas muito esclarecedoras e com exemplos que podem ajudar a nos guiar aqui na nossa atividade jurisdicional. É muito importante esse diálogo, o direito comparado. Acho que nós aprendemos aqui muito hoje com essa magnífica aula que ele deu, muito bem estruturada e com um exemplo claro de como nós poderíamos também no Brasil nos beneficiarmos de uma lei como essa que devolva ao direito privado a proteção desses interesses que são cada vez mais relevantes no mundo dos negócios de hoje. Muito obrigado, professor Olli. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos, do professor Olli, do ministro Cueva, da juíza Caroline, do doutor Felipe Bering. Realmente um debate de elevadíssimo nível sobre um tema novo para nós, mas que imbrica com vários outros que nós estamos hoje nos debruçando, a doutrina, alguns julgados. Então, nesse momento em que o parlamento vai ter que definir se elabora ou não uma legislação sobre o tema, é bastante interessante que nós já tenhamos saído na frente. Portanto, está de parabéns, Tiago, o Instituto e a revista que deram oportunidade para esse debate. Eu te devolvo a palavra, mais uma vez, agradecendo aos debatedores e a todos que nos acompanham até aqui. Ministro, muito obrigado pelo avançado da hora. Só gostaria de agradecer ao professor Ansgar, ministro Cueva, doutora Caroline, doutor Felipe, e, mais uma vez, ao nosso presidente do Conselho Editorial, pela magnífica mediação aqui dos nossos debates. Agradeço a todos e o vídeo ficará disponível no YouTube da revista Justiça e Cidadania, em inglês e também uma versão em português. Então, eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado a todos. E uma boa noite. Obrigado.